Como a Para gente pode realizar, né. ajudar, tanto identificando o abusador como uma criança que está sendo abusada? É, os sinais. Primeiro ponto é buscar conhecimento. Não tem como a gente ajudar sem buscar conhecimento, né. Então, a gente precisa conhecer coisas básicas, não sei, o A e o U, que a gente precisa conhecer para proteger uma criança, justamente vocês colocaram. Sinais e sintomas de abuso sexual, o que fazer se você suspeita, quais são os sinais de comportamentos suspeitos de abusadores, de pedófilos, né. Então a gente tem que ter essa visão, porque a sociedade é muito inocente, é muito ignorante sobre como os abusadores agem diariamente. Porque uma das características do abusador é justamente ele ser uma pessoa bacana, legal, acima de qualquer suspeita. Então, os próprios cientistas nacionais e internacionais apontam que os abusadores eles são assuspeitos. Ou seja, não tem como você suspeitar, a não ser que você tenha um olhar muito, muito assim, um olhar conhecedor mesmo, sabe? Tanto que a gente está em lugares, alunos meus que fazem meus cursos, que acompanham, falam assim, Leiliane, eu desconfiei, eu nunca imaginei que fulano pudesse ser alguém, fulano da igreja pudesse ser um abusador, fulano da minha família, mas quando você abrir os olhos sobre o tipo, sabe, normal, assim, como eles normalmente agem, Tipo, né? ser muito próximo de criança, querer agradar, são coisas assim? Sim, porque assim, o comportamento do abusador, ele pode ser visto em quem não é abusador. Entende? Então, esse é o grande desafio. Porque eu adoro estar perto de criança. Sou abusadora? Não sou. Né? Mas, como é normalmente o comportamento de um abusador? Ele busca ficar sozinho com a criança. É aquele tio que chama para brincar de cabaninha dentro do quarto. Aquele avô que chama para brincar de videogame dentro do quarto. Ele é aquele avô que pega, como o caso que a gente já atendeu, né? A Carliana da equipe está aqui, ela acompanha também, de vamos ver a lua com o vovô ali fora. Então, ele busca, não importa a pessoa, se sempre ou quase sempre pega a sua criança e tenta se isolar com ela, Opa, já tem que acender um alerta. acendo alerta. Você não vai dizer, é um abusador quem faz isso. Não é isso. Mas você vai dizer, peraí, deixa eu ver. Então, eu fiz uma live, só para você ter ideia, eu fiz uma live e falei sobre os sinais, né, dos comportamentos suspeitos de abusadores. A mãe ouviu, ela falou, meu pai faz isso. Criança de 1 ano e 8 meses. E aí ela suspeitou, ela ficou assim, voltou da creche com a criança, todo dia passava na casa dos pais dela, né? E o vovô chamava para ver a lua. Só que na live eu tinha dado um exemplo assim. E o vovô chama para ver o jardim. Vamos ver o jardim com o vovô, vamos ver o jardim com o titio, olha só não sei o quê. Aí ela, nossa, meu pai sempre chama minha filha para ver a lua todo dia que eu passo na casa dela. E aí ela pegou, ela rodeou a casa dela, rodeou a casa dela, né? E ficou olhando do outro lado. E viu quando o pai dela colocou a mão dentro da fralda da criança e ficava estimulando a criança. Ela não acreditou no que viu, ela chamou o marido. Ela não acreditou, porque o pai dela, ela falou, não tem pai melhor. Né? Então ela falou, Eliane, meu mundo desmoronou, eu estou aqui entrando em contato com você para te agradecer. Eu estou arrasada, mas ao mesmo tempo agradecida a Deus, porque eu descobri, Antes que né? um pior acontecesse. Eu perdi meu pai, porque era meu herói e tal. E aí o pai confessou, e aí tudo mais. Então, enfim, uma live, um sinal que eu dei, porque sinal não é afirmação, né? Mas um sinal, você conhecer como eles agem, porque eles são muito sorrateiros, são muito perspicazes, são muito audaciosos, entendeu? E E são pessoas que você acaba já tem confiança nessas pessoas, então Exato. você já não acha que vai acontecer alguma coisa. Exatamente. E os sinais na criança? Geralmente, quais são os sinais mais comuns de uma criança que está sofrendo abuso? Tem um sinal universal que a gente tem que estar muito atento. Mudança repentina de comportamento. Então, a criança mudou de comportamento do nada, nunca é do nada. Né? Então, a criança dormia bem, não está dormindo bem. A criança comia bem, não está comendo bem. A criança não era agressiva, está agressiva. A criança não era retraída, está muito retraída. A criança não era sexualizada, ela já começa a falar muitos palavrões, a fazer posições, a brincadeiras muito erotizadas. Então, qualquer mudança repentina de comportamento pode ser um sinal de abuso, mas pode ser um sinal de depressão, de estresse, de ansiedade, de um bullying que esteja sofrendo. Entende que a gente tem que pegar o sinal como sinal para a gente estar atento. Porque se a criança apresenta um desses sinais, dessas mudanças repentinas de comportamento,
Não é abuso, mas é outra coisa que a criança também precisa ser ajudada. É um problema também. É um problema a ser resolvido, então não ignorar. Agora, como a gente vive numa sociedade que acredita que criança manipula, que criança é rebelde, que as crianças de hoje não são como antigamente, e não sei o que, não sei o que tal, a criança está agressiva, fala que é rebeldia, vai apanhar, vai ficar de castigo, entende? Não tem o olhar para o pedido de socorro da criança, porque a criança, ela sempre pede ajuda através do comportamento. Ela não vai dizer, olha, eu estou com uma crise existencial, mamãe, sinto que no recôndito da minha alma. Não, ela vai arremessar coisa, ela vai gritar, ela vai desobedecer, ela vai, entende? Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças de comportamento e entender que são formas da criança comunicar que alguma necessidade não está sendo atendida. E o Queria- Não, desculpa, é porque eu queria saber também dos sinais físicos, porque eu vi no seu Sim. Instagram a foto da boquinha de uma criança com, se eu não me engano, era herpes, não é? Quais são os sinais físicos que também que a gente pode ficar em alerta se identificar numa criança? Ótimo. Então, esses que eu falei anteriormente são sinais comportamentais, né? Os físicos, é muito importante estar atento a fissuras nas partes íntimas, assaduras, secreções, corrimentos da parte íntima da criança, também coceiras, dores no baixo ventre. Então, aquela famosa dor no pé da barriga, a criança está com dores no baixo ventre, isso pode ser um sinal de abuso. Crianças com muita dor de barriga, que já é um sinal emocional atrelado ao físico, então a criança recebe descargas de cortisol, hormônio do estresse, e descarga adrenérgica aqui no estômago, e ela começa a sentir dor de barriga como uma forma de apresentar o sofrimento. Criança que aparece com hematomas, então tem abusador que gosta realmente de chupar a pele da criança, principalmente na região das coxas e da barriga. A criança apresenta esses hematomas, ficar atento, né? Pode ser infecção urinária recorrente, tá? Então, tudo isso pode ser sinal de abuso, mas também pode ser um sinal que a criança levou uma queda, pode ser sinal que a criança não está se higienizando direitinho e pegou infecção. Mas a gente tem que estar atento. O problema que eu sempre falo para os pais e profissionais é o quê? A criança apresenta o sinal, todo mundo dá várias hipóteses, nunca abuso. Então, eu só peço uma coisa para os pais e profissionais. Incluam o abuso como uma possibilidade. Possibilidade, não afirmação. Mas também investiguem por esse viés.